hoje nós vamos falar de herbalismo mágico. E, na realidade, eu dei uma estudada, né? Herbalismo ou fitoterapia, certo? Certinho. Que é o estudo. Também, Oi? Pois não. fitoenergético também. Que é o estudo, o uso do extrato de plantas ou para fins medicinais, certo? Certo, Folhas, certo. flores, cascas, raízes, sementes, enfim. Dependendo da planta, vai pegar uma parte ou mais de uma. Tá certo? Fiz a minha lição de casa, certo? Está lindo. E aproveitando, já que você falou, dependendo a casca Uhum. e tudo mais, ou é as pétalas ou é a folha, essa também é uma das grandes diferenças do herbalismo mágico para o herbalismo tradicional. Certo. Por quê? Porque a gente pega a planta de uma forma mais integral e com um respeito por todo o reino vegetal. Sim. Então, enquanto já comecei. Isso. Já estamos começando. Já. Então, enquanto no herbalismo tradicional fica se focado mais assim em curar os sintomas, por Uhum. exemplo, uma dor de cabeça, né? Sim. No mágico a gente olha de uma forma mais integral, tanto o paciente, né, ou melhor, o consulente, quanto Certo. também as próprias plantas e o reino vegetal. Então, Uhum. Uhum. a gente fala da tríade da saúde, né? Que então não existe só saúde física. No herbalismo mágico, a gente olha a saúde energética, né? A saúde emocional, a saúde espiritual. Então, tudo isso é contemplado também na hora que você vai fazer a utilização de algum feitio, né? Que é como Perfeito. se chama esses produtos criados Perfeito. fazendo. Perfeito. Ou seja, resumindo, o herbalismo tradicional, ele foca mais a questão da cura, né, daquele problema específico, e o mágico, ele vai além disso, né? Ele foca mais, como você falou, além da questão física, a questão emocional, espiritual, principalmente, se aproveitando das energias da planta e não só da questão física, certo? Certo? Porque as plantas, elas também têm um campo áurico, Sim. assim como os seres humanos têm um campo áurico também, né? Uhum. Então, esse já é um dos benefícios. Se você se utiliza de plantas no seu dia a dia, e aí depois a gente vai conversar sobre diversas formas de se utilizar das plantas, né? Uhum. Você consegue, enquanto ser humano, aumentar o seu campo áurico. Então, quem não tem acesso fácil a, por exemplo, praia, natureza, pode introduzir as ervas e as plantas no seu dia a dia, a fim de também aumentar o seu campo áurico. É uma forma também. Uhum. Uhum. Perfeito, E perfeito. aqui é importante também destacar, no herbalismo tradicional, além desse foco na saúde física, né, é algo mais restrito, é necessário que a pessoa, né, o profissional, seja formado na área da saúde. E eles exigem mais uma comprovação científica, agora já no herbalismo não, né? E é importante a gente falar que, então, tem a fitoenergética. Quando a gente fala de herbalismo mágico, a gente está falando de fitoenergética justamente por causa dessas três saúdes. O ser humano olhado dessa forma mais global, mais holística, e com total respeito pela natureza. Então, até quando você vai retirar uma planta para fazer um chá, um preparado, o herbalista mágico tem consciência de que ele não pode simplesmente retirar. Então, todo um respeito que você pede uma licença ali para o reino vegetal, até honrando aquela planta, porque ela está ali não para servir, mas para a gente trabalhar juntos em prol do benefício da humanidade, da evolução da humanidade. Uhum. Então, tudo isso já era praticado pelos povos Uhum. originários, os xamãs que usam a defumação, Uhum. Uhum. né? Então a gente acaba pensando assim, que o herbalismo mágico, na verdade, surgiu até mesmo antes do herbalismo tradicional, Sim. por conta, né? Porque e as plantas, elas têm uma assinatura energética. Eu ia falar do campo áurico, Uhum. então as plantas têm uma assinatura energética. Então, por exemplo, se você tem uma planta que tem a assinatura energética da proteção, Uhum. como é o caso da rúcula,
Aí você tem uma planta que tem a assinatura energética da prosperidade. Então, o caso do cravo, da canela. Aí, se você se utiliza dessa planta, a gente usa a lei da atração. Eu quero prosperidade, então eu uso uma planta que tem a assinatura energética da prosperidade. Perfeito. E aí é como se você estivesse se marcando, colocando uma bandeira em si para o universo. Olha, eu quero prosperidade, estou me marcando aqui para vocês saberem. Então, é uma forma também de você utilizar a lei da atração. Então, é sobre isso que a gente fala no herbalismo mágico. Sim. Tem também, assim, tem várias coisas que quando eu estava estudando o herbalismo mágico, eu fiquei assim, parecem coisas muito comuns do dia a dia, por exemplo, a questão de chá. Tudo a gente chama de chá. Então, chá de camomila, chá de boldo, chá de, enfim. Só que, na verdade, o chá mesmo é só determinada família de plantas, que seria o chá branco, chá verde, chá preto. As outras a gente chama de infusão, né? Ou tiçana. Então isso eu fiquei, gente, como assim, né? A gente acaba chamando tudo de chá, mas olha só, as nuances, os pormenores que Sim. tem, é tudo muito delicado. Isso é pela maneira que é feito, que é produzido. Isso é pela planta que a gente está usando. Se a Ah, gente tá. vai fazer, é pela planta que a gente está usando, aí você chama de chá, aquela que é o chá branco, o chá verde, que vem dessa família. Agora acho que eu não vou lembrar o nome da família. Não, tudo bem. Enfim. Mas os outros chás a gente chama, né, de infusão ou de tiçana. Seria o certo. Agora, você falou do modo de preparo. Sim, tem essa diferença também, né? Qual que é a diferença da infusão para decocção? Quando a gente pega plantas mais delicadas, como é o caso da camomila, do alecrim, a gente faz uma infusão, que seria o quê? Primeiro você ferve a água, Tá, depois no final você coloca a planta. Não sei se tá. você faz chá assim. E aí desliga e abafa. Deixa Sim, abafado ali uns 5, 10 minutinhos. Já certo. na decocção, você está utilizando partes da planta que são mais grossas, assim, mais fortes, mais duras, e você coloca dentro da água para ferver junto. Porque aquela planta precisa de um tempo maior ali, fervendo junto com a água para extrair a substância dela. Então tem Perfeito, essa diferença. Você fala de preparo também. perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui da Lídia pedindo para você falar do banho de boldo, se você pode falar um pouco sobre isso. Mas antes, deixa eu só comentar isso que você está falando agora. Você falou dos chás, né? E eu estudei que na fitoterapia e no herbalismo, vamos dizer, tradicional, além dos chás, tem as tinturas, cápsulas, pomadas e óleos essenciais. Na mágica também vocês usam essas diferentes maneiras ou é basicamente só o chá? Não, não, não. Com certeza. A gente usa diferentes maneiras, né? Então, dentro do herbalismo mágico tem toda uma gama. A tintura é uma forma de maceração a frio. Certo. Então, você coloca um copo de cereais, o extrato da planta, deixa ali uns 15 dias no escuro, e aí você vai tirando aquele extrato da planta, isso que a gente chama de tintura. Tá. A partir da tintura, você pode fazer outras coisas. Você pode fazer um spray herbal, spray para ambiente. Uhum, Você pode uhum, fazer perfume botânico, perfume uhum. natural. Sim. Então dá para fazer perfume. Tem sim os óleos essenciais, que tem uma outra forma de serem extraídos da planta, que já é um processo um pouco mais difícil. Mais parecido com o perfume, né? Uma coisa mais complicada, né? E mais demorada, pelo que eu sei. Mais demorada. E os óleos essenciais é como se fosse uma joia da natureza, né? Porque para você pegar um vidrinho de óleo essencial, às vezes você usa ali quilos e quilos de planta para fazer Sim, aquele óleo essencial. sim. Então, esse cuidado no herbalismo mágico a gente tem que ter. Quer dizer, eu preciso Uhum, realmente de um óleo essencial nesse momento? uhum, Uma uhum, joia. Então, assim, vou ficar comprando muito e aí a exploração naquele local vai ser em larga escala. Então, às vezes, você dá preferência para usar a planta em si do que uhum. você... Não que eu não use
eu uso, Uhum, mas eu gosto de usar mais assim, para coisas bem. Por exemplo, a aromaterapia tem que ser com óleo essencial, né? uhum. Aí não tem problema. Mas, por exemplo, você não vai colocar um óleo essencial para só perfumar o ambiente. Você pode É usar aquilo para que você falou, é uma consciência ética, né, Cíntia? é uma honra às plantas, né? Na hora de descartar também, então jamais você joga uma planta no lixo. Eu acabei de fazer Uhum, meu chazinho. E uhum, aí, eu vou jogar simplesmente no lixo? sim. Não, de preferência jogar na natureza, devolver Sim, para a natureza. Tem sim, perfeito. às vezes não é fácil também, você não tem acesso a uma área verde, se você mora numa cidade grande, assim, numa Sim, metrópole. sim. Mas se você coloca um vasinho em casa, com terra, Uhum, e aí você vai enterrando. uhum, E aí, quando você for dispensar, você agradece pelo poder que a planta te deu, uhum, por ela ter com a função dela. Então, tem sim, todo essa honraria que, inclusive, que eu acho mais, assim, bonito, né, em tudo perfeito, isso. perfeito. Ah, o boldo, aí tem isso também, né? As ervas, elas são divididas. A gente Tá, costuma dividir as tá. quentes, não. Porque as ervas quentes, que a gente chama, são aquelas ervas que elas têm um poder mais agressivo no nosso campo áurico. Então, Uhum, elas estão ali para chegar e fazer o trabalho delas, mas é com uma certa densidade, agressividade. Por exemplo, no bom sentido, tá, gente? É arruda, pimenta, é, Guiné, são ervas muito fortes. A uhum, gente geralmente usa um banho de descarrego, por exemplo, que depois eu vou ensinar aí no final da live. Um tá, banho de descarrego muito. Então, essas são as ervas quentes. Inclusive, a gente não pode ficar usando muito, porque elas acabam causando até um desgaste. O tá. que que a gente faz para dar uma equilibrada no banho? A gente entra com as ervas mornas, com as ervas equilibradoras, que inclui o boldo. O boldo também é uma erva equilibradora. Ele ajuda a Hum, os efeitos de uma erva quente, como é o caso aí da ruda, né, do Guiné. uhum, Temos também as ervas frias. As ervas frias, elas não têm uma função só equilibradora, elas têm uma função, na verdade, elas têm funções próprias. tá. Então, tem uma função, por exemplo, atrativa, tem uma função calmante. Então, a camomila, capim-cidreira são ervas, meu Deus, frias, são ervas Frias. frias. Uhum, Tem uma função específica ali, não é para equilibrar nada, não é uhum. equilibradora. Mas é para Elas atrair alguma coisa. para atrair É alguma para atrair coisa, tem uma intenção aí. Por exemplo, energética, eu vou usar girassol, ginseng, são mais energéticos. Uhum, Então, tem essas funções. Então, é importante essa divisão, por quê? Porque às vezes você quer misturar o chá por misturar. E você fala assim, ah, eu vou misturar alecrim, vou tá, misturar com camomila. A tá. camomila calma. O alecrim é para dar um up, uma força, uma Ou alegria ali. seja, você Qual que é o seu objetivo, né? Não dá aham, para saber. vai ficar na Agora, mesma, né? vai dando a mesma, assim, você não está sabendo muito bem qual é o Uhum, seu objetivo. Então, primeiro tem sim, que saber o objetivo. O banho de boldo é um banho muito bom porque ele dá para você usar regularmente, né? Sei lá, tá, uma vez por semana, tá. porque ele é equilibrador. Assim como o banho de manjericão também. Então, por Uhum, exemplo, você teve um estresse no seu trabalho, você tá, discutiu no trabalho, você chegou em casa irritado tá. e você quer voltar para o ponto de equilíbrio ali. Uhum, Você pode usar o boldo ou de manjericão tá, também. Não é o caso de você já, vou fazer um descarrego. tá, Não, não precisa, não tem tá. necessidade. Seria isso. Perfeito. Aproveitando, tem uma pergunta que tem a ver também, que é do Renato. Ele perguntou se tem dia certo ou lua certa para tomar os banhos. Tem, tem, mas assim, depende. Porque, por Tá. exemplo, como esse caso que eu dei ali, um exemplo de, estou muito estressado, você não vai Uhum. ficar esperando o dia certo ou o dia certo da Sim, semana. Você vai certo. simplesmente tomar o banho. Agora, por Uhum. exemplo, tem umas regiões que tem o banho certo da sexta-feira, da quinta-feira. Tá. Só que assim, eu não sigo, né, nenhuma religião, Tá. então para mim eu sigo mais a questão da lua. A lua Tá. para mim é mais importante, assim. Tá. Então, se você quer fazer um banho de descarrego, é bom fazer uma lua minguante. Por quê? Porque você está Querendo que a coisa finalizando diminua. Uhum.
lua, finalizando aquele Uhum. ciclo. Você quer um Uhum. banho de amor, qual que você faria? Em qual lua? Na lua cheia ou na lua nova? Exato. Então, você quer um banho de prosperidade, você vai na lua crescente. Uhum. Então, eu uso muito mais a questão da lua do que a questão dos dias da semana, para ser Perfeito. sincero. Mas tudo depende do contexto, como você disse. Se naquele dia você está estressado, você não vai Ah, ficar esperando a lua, né? fica esperando, melhor tomar do que não Sim, fazer, né? claro, claro. A mesma coisa assim, perguntam, ai, pode adoçar chá? Hum, Idealmente, não. Mas tá. é melhor você tomar um chá adoçado do que não tomar o chá. Porque Sim, você sim, vai estar utilizando esses atores. sim. Aí você só dá preferência para coisas mais orgânicas, né? Mesmo se for uma Uhum, adoção, um assim, estético, menos agressivo possível. uhum. Se você poderia falar um pouquinho, você mencionou as tinturas, mas ela queria que você falasse sobre as tinturas e os usos dela. Então, as tinturas, elas podem ser usadas de diferentes formas, né? Tá, Para gargarejo, por tá. exemplo. Então, pode ser usado para fazer um lambedor, pode Uhum, ser usado para fazer um spray herbal, um uhum, perfume botânico. Então, e dá para você usar pura também, né? Eu tá, já não faço atendimentos clínicos, tá. né? Até porque você não pode fazer um atendimento clínico. Uhum, Eu evito trabalhar com essa parte, sim. né? Então, eu trabalho muito com a questão dos banhos, dos escalda-pés, dos patuás, dos Amuletos, né? amuletinhos, sabe, os amuletinhos que você usa, Sim. que você coloca. Então, você Incenso, pode provavelmente. incenso natural, você pega os ramos ali, por exemplo, de alecrim, pega os ramos de alecrim, você enrola eles bem Amarra. fininhos, com um barbante, de preferência de algodão e Tá, branco, e ele vira um incenso natural. perfeito. Esse mesmo método você pode utilizar também para fazer um bate-folhas. Bate-folhas é excelente para limpar a casa, gente. Vocês podem pegar Explica, sete espadas explica pro de São pessoal. Jorge. Tá, Você pode pegar 7 espadas de São Jorge, você amarra desse jeito que eu falei, o tá, incenso, da mesma forma que amarra o incenso. E aí você vai dar pequenas pancadinhas em cada parede do seu lar, tá. intuindo ali, né, desejando. Claro que tudo faz parte, a intenção é Aí, fundamental sim, para tudo aqui. sim. 50% da. Então você vai limpando aquelas sujidades do ambiente. Então, a nossa casa, a gente passa por todos os momentos, os bons e os difíceis dentro da nossa casa. Sim. Acaba com sujidades, formas pensamento, larvas astrais, dependendo do ânimo que você tiver. Ou se você recebe um convite na sua casa que também não é muito É paz e como amor. se, é como se a gente fosse sujando ela energeticamente ao longo, da mesma maneira que a gente vai derrubando as coisas no chão e vai sujando, né? Exato, exatamente. Porque a gente não toma banho todo dia, Sim, não limpa a casa com sim, regularidade. A sim. gente limpa a parte física, mas e a parte energética? Tem que Perfeito, limpar também. perfeito. Então, por isso o uso dos banhos, por isso a gente faz as limpezas energéticas, como é o caso do bate-folhas que eu falei, Uhum, os amuletos, uhum. a tintura, os pós mágicos. Quem nunca usou de soprar canela lá no primeiro dia do Eu mês? aprendi com a Shelley. Aí, sim, sim, Já há 2 meses que eu faço isso. sim. E tem então, esse também é um uso do herbalismo mágico, o Uhum, uso dos pós. Então, a canela é mais conhecida talvez por ser mais comum, né, de você sim. encontrar assim. Mas você pode encontrar, fazer seus próprios pós, você pode Uhum, comprar em conta, depende da sua necessidade. Eu fiz pó já com arruda uhum, para proteção, uhum. arruda, guilherme, boldo. Aí você mistura, nesse caso dos pós, você mistura com pó carreador, que a gente chama, Tá. né? Pode ser uma maisena, uma coisa assim. Então dá para você usar os pós, as ervas em pó também para esse tipo de objetivo. Aí eu Isso já daí falei, você já compra isso pronto? olha,
Não sei se. Eu acho Pó. que vende sim, em casas mais esotéricas, né? Mas Deve como você vender, faz porque é uma o pó? questão. Você coloca, queima ela e deixa ela virar pó? Não. Algumas Como que é a ervas cinza? você vai precisar tostar na frigideira, ou Tá, você pode colocar pra secar no varal. tá. Você faz um raminho, Para ela coloca para secar secar. no varal. O importante é que essa erva fique bem seca. Quando ela estiver bem seca, você pode triturar ela no pilão. Aí, Hum, sozinha ou com outras ervas que você queira, tritura no pilão. Quando ela estiver bem trituradinha, aí você perfeito, vai misturar com esse pó carreador e você vai poder usar no que você quiser. Eu perfeito. uso muito velas também. Uhum. Eu passo óleo em volta. Isso já é mais da bruxaria natural, né? A gente já tá Sim, indo para. sim, Eu uso muito assim, eu passo óleo em torno da vela e aí eu salpico esse pozinho em torno dela, para certo, potencializar assim. Então eu uso dessa perfeito, forma também. perfeito. Agora, outras coisas mais simples, Uhum, assim, que você pode usar. Você hum, pode usar na cozinha, para cozinhar de uma forma mais consciente. hum. Então, como eu falei, tudo é intenção. Quem que Sim, não usa um alecrim em casa? Todo mundo usa um uhum, alecrim, alguma coisa assim. Só sim, que a gente precisa usar com uma intenção, sabendo o que você está fazendo ali. Então, essa cozinha consciente também é herbalismo mágico. A partir do momento que, sei lá, uma dona de casa falar, minha família está muito para baixo, muito preguiçosa, eu quero que eles fiquem mais animados, vou colocar essa alecrim aqui para minha família, vou utilizar essa erva aqui para isso. Ela está fazendo uma magia. Então, ela está usando entendi, do entendi. inclusive, e Perfeito, também ia falar do sushá, né? Já ouviu falar de perfeito. sushá? Sushá? É. Não. Sushá, você faz uma infusão, um Tá, chá, né? A gente tá. fala, e aí você mistura com alguma fruta. Então, por exemplo, você pode fazer lá o chá de Hum, camomila e limão, chá. Eu achei interessante, entendi, porque aí você pode utilizar também no verão, né? entendi. Ou seja, Então, você faz o chá normal de camomila ou da tua se preferência, você quiser, gengibre, o que for, e aí você mistura com uma outra fruta. Mistura com uma uhum, fruta, com o suco de uma com fruta. suco de uma fruta. Tá, São receitas simples que fazem com que a gente coloque mais as ervas, né, no nosso dia a dia. Não ficar perfeito. sempre dando, vou usar as ervas finas e pronto. Hum. Dá para você colocar de outras formas no seu dia a dia. Ah, eu adoro. A Shelly tá falando do chá de hibisco com morango. Eu amo o chá de hibisco. Amo. Nossa, Que tipo de energia tem o hibisco? o hibisco, ele fala mais sobre sedução, Jura? amor, juro. Você sabe? Inclusive com morango. Se for com morango, então É, também com morango. potencializa. Sabe, é muito engraçado, porque quando eu fui viajar, eu viajei para o Egito. E em todos os hotéis, porque eu fiz uma viagem dos meus sonhos, que era ir do sul para o norte, né? De trem, com um amigo na época que eu morava no Japão. E todos os hotéis que nós ficamos sempre tinha chá de hibisco na recepção para o pessoal tomar. Aí você pegou E é muito. Nossa, eu adorei, nunca mais parei de tomar. sim. Então são essas coisas. Tem os temperos mágicos, tem as pomadas que podem ser Sim, usadas, tem sim, mais. Tem as pindas chinesas, mas isso já são. Bom, você pode fazer em casa para si mesmo, mas é uma utilização muito mais terapêutica, assim, um terapeuta que utilizaria isso para fazer uma massagem num cliente, por exemplo, né? entendi, entendi. Acho que seria legal você dar uns exemplos de ah, coisas que as pessoas possam fazer no dia a dia delas. Então, já vou dar o exemplo que eu ia trazer para o final, a gente já Sim. coloca aqui. Uhum. Sal é algo que eu não fico sem, assim, na minha casa. Como você faz o sal verde? Ele é um sal de ervas, né? Que a gente chama sal de bruxa, né? Sal de Tá. ervas. Você pega uma porção de sal, sei lá, vamos Comum, supor, uma normal. porção de sal, e aí você pega a mesma medida e coloca ervas. Então, assim, vai ser uma medida de sal para 4 de ervas. E Tá. aí as ervas podem ser tomilho, pode ser manjericão, manjerona, orégano,
salsa, alecrim. Você macera elas ou não? Olha, o ideal é você fazer no pilão? É. Eu Tá. tenho feito no pilão? Não. Tá. Eu tenho feito no, eu tenho feito no multiprocessador, No porque assim, a multiprocessador. vida da Sim, bruxa moderna não é fácil, né? sim, Tem que sim, facilitar sim. as coisas. Então, Tá. você pode bater no processador, no liquidificador. Ele Uhum, vai ficar totalmente em pó, talvez fique com uma ou outra ervinha mais solta, mas uhum, uhum. em pó e um pó da coloração verde. E aí você Perfeito. pode ir vendo os seus preparados normalmente. O Uhum. que é bom para a saúde? É bom porque você, ao invés de consumir aquela quantidade de sal, você vai consumir um quarto, um quinto do sal que você usaria normalmente. Tá. E sua comida vai ficar mais temperada. Então, aí, Sim. isso aí já é vantagem, né? Então, E fora fala isso, de novo as sugestões que você deu. Alecrim, né? alecrim, tomilho, Tomilho, manjericão, manjericão, manjerona, manjerona. orégano. Que eu uso mais, assim, Tá. alecrim, orégano, manjericão e a Uhum. salsa, E a que eu mais salsa. uso. É o que eu mais uso. E aí fica pronto ali para você utilizar. Claro que você Perfeito. pode colocar, você pode pesquisar, né? Ah, eu quero uma erva boa que, não sei, de repente o alecrim traz mais alegria, o manjericão para me equilibrar mais. Aí Uhum. vai também da sua necessidade. Perfeito. Então Perfeito, tem essa, perfeito. tem a água de bruxa. Tá, o que seria água de bruxa? A água de bruxa, você tem que pegar uma garrafa de vidro, Tá, aí tem que ser de vidro mesmo, tá. acho que não é legal. Você pega a água filtrada e você vai pegar um raminho da planta que você quer atrair, né? A assinatura energética que você quer atrair para sua vida, você pegar um raminho dessa planta e colocar nessa água. E aí você Hum, vai tomando essa água. Ela vai te restabelecendo também ali aquelas propriedades para você. Pode ir, claro, a água vai acabar e você vai substituindo essa água. tá, Por até 3 dias, você pode utilizar o mesmo raminho de erva, tá. que ela ainda vai estar ali lançando os poderes curativos dela. Até Aí depois três, disso você é, até 3 dias. Você tem alguma sugestão que você utiliza ou o que eu mais uso é o alecrim, que é para me dar energia, o, o alecrim traz energia, é isso? traz energia, traz assim uma potência maior, uma vivacidade maior, mais alegria. Para quem, por Então esse é o que eu exemplo, mais uso. quer se, ou o oposto, quer se acalmar, ou, por exemplo, tem dificuldade de dormir, quer tomar antes de dormir. Você pode colocar lá passifloras, pode colocar folha de maracujá, camomila, erva Uhum, cidreira, essas que acalmam mais. perfeito, Gente, sempre as plantas que são comestíveis, né? Você não vai colocar uma coisa que não é comestível para você ingerir, né? perfeito, Isso. claro, E claro. aí você pode potencializar ainda, se você quiser dar um passo além, você pode fazer essa água de bruxa com água solarizada ou com Uhum, água lunar, né? Que você deixa para tomar os raios da lua também. Então, se eu uhum, uhum. estou colocando alecrim, eu quero energia, qual água que eu vou usar? Tá, Água solarizada. tá. Sim, Ai, não sim. quero mais acalmar, aí você pode A usar água que a água da lua. fica à lua, né? Assim, fica à noite, né? Você deixa lá. Você pega essa garrafa de vidro, você pode deixar numa janela, numa varanda, um lugar Uhum, onde entre perfeito, e para pegar nessa garrafa. E aí perfeito, fica a noite e de manhã você faz o seu preparo. perfeito, perfeito. E a água solarizada também, né? Você vai deixar no sol da manhã e ela vai Uhum, captar a energia do sol para trazer para você essa energia também. perfeito. Então, E de banho? de banho, então, de banho, tem um banho de descarrego. Olha, mas esse é bem potente mesmo, viu, gente? Eu Tá, vou falar tá. assim, Descarrego. Eu nos vou anotar aqui. momentos, Vai falando que eu vou anotar aqui. ele é arruda, Arruda, guiné Guiné, e boldo. boldo. Tá, Nós já aprendemos então que arruda e guiné são ervas quentes e tá. uma erva morna para dar um equilíbrio maior ali na equação. Como se Uhum, preparar? Você vai esquentar lá 1 litro de água, tá. aí você coloca um punhado
Gente, não precisa ser uma medida certinha. Fala um Tá. punhado que é um punhado mesmo. Uhum. Um punhado de cada erva, dessa que eu falei. Tá, Aí você vai colocar no final, depois que a água ferveu, você abafa lá, como se você estivesse preparando um chá, né? Uma tá. infusão. Ou seja, você não põe para ferver junto, você ferve a água primeiro. Sim, ferve a água primeiro, nesse caso, por causa das plantas que estão envolvidas, que são mais delicadas, né? Tá, ok. Exceto a arruda. A arruda ela é mais forte, então você pode colocar antes. Tá, Coloca para ferver antes a arruda com a água, faz a tá, decocção. Quando vai fervendo, você acrescenta as outras tá, duas. Aí as outras duas desliga o fogo, abafa lá por uns 10 tá, minutos, vai pegar toda aquela energia tá, ali, né, das tá. plantinhas. O que que é importante agora? Muita gente pergunta, coa ou não coa? Hum, O ideal é coar, esse é o ideal. Mas no momento assim de correria do dia a dia, ai, vou ter que limpar todo o meu banheiro, não sei, de repente tem animais domésticos em casa, uhum, são alerta também, tá, gente? tá, A arruda é um potencial tóxico para animais domésticos. entendi. Então, quando você fizer uso, não deixa acessível para eles. Você já tem que dar um jeito de Principalmente proteger, gato que entra em tudo quanto é lugar, né? principalmente gato, que é super curioso, Não, né? e adora Inclusive, lamber, né, a água do chão, né? então, e aí você vai, o ideal é não coar, você Tá, pode misturar esse litro, tá, né, que a gente fez de tá, água fervente, você pode misturar numa bacia com água do chuveiro, não tem tá, problema. tá. A mais água, Sim, né? E até para ficar numa temperatura própria para o banho. Você não vai sim, pegar água fervente, né? sim, sim. Faça desse momento do banho, gente, um ritual realmente, Sim, com intenção, com intencionalidade. sim. Eu não estou tomando porque acabou a energia elétrica. Está Uhum, tomando, está realmente se limpando. E como que uhum, você vai jogar baixo para cima? Então, você começa dos pés, depois você vai, joga mais uma canequinha do joelho para baixo, depois da cintura para baixo, e aí até chegar aqui do pescoço para baixo. uhum, Sempre a gente fala para as pessoas tomarem banho do pescoço para baixo. uhum, Por quê? Porque algumas ervas realmente têm um potencial que podem trazer uma alergia, podem trazer alguma uhum, coisa. Então, você tomar de cabeça é complicado, porque você uhum, canela, você vai canela, não é legal, né? uhum, uhum. Então, sempre do pescoço para baixo. Só que do Men- pescoço para baixo, você não vai pegar os 7, você vai pegar 5. Então, o que que você faz? Pega um punhadinho de água ali do banho e passa aqui no chakra frontal. Vocês sabem, né, gente? Chakra Sim, frontal. aham. E passa no chakra coronário também. Pega a Onde água e estão. passa com a mão. Passa com a mão de forma delicada para não Sim, escorrer, né? Nos ombros. Faça assim, e aí vai limpar também seu chakra coronário, frontal, e aí vai estar tudo limpo. perfeito, perfeito, perfeito. Fazendo essa limpeza, tal, se quiser, enfim, coloca Legal, um mantra, alguma coisa legal. dessa preferência. A Lídia está pedindo para você falar sobre bálsamo, que ela não sabe para que usar. O Bálsamo. bálsamo, isso. Bálsamo é oleado, né? É uma forma de oleado. E Pelo ele serve o para nome que eu quê? conheço. Então, tudo vai depender da erva que você está utilizando, mas em Tá, geral a gente faz massagem com esse oleado, tá, com esse bálsamo. tá. Então, se você quer, não sei, O fazer bálsamo não é uma planta, né? É um um tipo de preparo. feitio. Tá, Um tipo de preparo, um tipo de feitio. Então, ele é feito com óleo, tá. sempre procura usar óleo vegetal mesmo, Uhum, né? Não vai usar óleo mineral. Então, uhum, óleo vegetal pode ser de semente de uva, por exemplo. Aí uhum, você vai misturar nesse oleado. Esse é o óleo carreador, né? E aí você vai misturar a planta de acordo com uhum, a sua intencionalidade, esse bálsamo, e aí você pode usar nas massagens. Não importa tanto o tipo do preparo, o que vai importar é a erva e a intencionalidade que você está usando. É perfeito. claro, se você está com alguma questão na garganta, você vai fazer um gargarejo, né? Tá. Você vai fazer mais específicas, mas assim, para que serve o bálsamo? O bálsamo vai servir de acordo com a intencionalidade que você estiver usando, a planta que você estiver usando. Então é Uhum, mais uhum, também qual o seu objetivo e encontrar a plantinha ali do seu objetivo. perfeito.